Mais um Astrologando no ar, dessa vez signo de Sagitário para você aqui no canal. É depois da vinheta, não sai daí. Olá, Seguichique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Anderson Delfino e por aqui, você já sabe, a gente fala de estilo e comportamento toda terça e toda quinta, às 18 horas, sempre com um vídeo inédito para você aqui no canal. Não me conhece ainda? Então me segue lá pelas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo para você. Por lá, eu sempre posto conteúdos diferentes do que eu posto aqui no canal e a gente pode ter uma interação um pouco maior. Aliás, se você não me conhece, muito provavelmente é porque é tua primeira vez aqui pelo canal, então já aproveita agora e se inscreva e ativa as notificações aí no sininho, que é para você receber um aviso sempre que rolar conteúdo novo aqui pelo canal. A gente também já tem o botão do Seja Membro e clicando lá você se torna um membro Seguichique Premium aqui do canal, com vantagens exclusivas. Você vai ter acesso aos vídeos antecipadamente ao público em geral, vai ter um selinho ao lado do teu nome te identificando como um Seguichique Premium, emojis para você usar nos comentários quando você comentar os vídeos aí embaixo, enfim, uma série de outras vantagens. Clica lá e dá uma olhada. Além do que, você vai estar apoiando o nosso canal para que a gente continue produzindo vídeos de qualidade com conteúdo excelente para você, tá bom? Então não esqueça, clica lá no Seja Membro, assim que o vídeo terminar, vai lá na página do canal e clica no Seja Membro e se torne um membro do nosso clube de membros, se torne um membro Seguichique Premium do canal. Bom, hoje nós vamos falar sobre o signo de Sagitário nesta série que é o Astrologando, uma série que se propõe a ter um curso básico completo de astrologia. Nós já falamos de vários outros signos anteriormente, começamos lá no signo de Capricórnio, passamos por toda a sequência de signos e hoje chegamos no signo de Sagitário. Então, se você não viu os vídeos anteriores, eu vou deixar nos cards aqui em cima a playlist completa e vou deixar também na descrição aqui embaixo do vídeo todos os links para os vídeos anteriores, tá bom? Então, se você não viu os vídeos anteriores, dá uma olhadinha porque vale a pena. Os vídeos estão bem completos, bem interessantes e você vai estar fazendo um curso de astrologia online e gratuitamente. Hoje vamos falar do signo de Sagitário, lembrando sempre, como eu já falei nos outros vídeos, quando a gente fala das características de um signo, nós estamos falando do signo puro, da energia pura daquele signo, e ninguém é um único signo. Todas as pessoas são o seu mapa como um todo, e um mapa é composto pelos 12 signos, as 12 casas, os 10 planetas, os aspectos entre os planetas, enfim, a gente é um mapa completo, nós não somos um único signo. Então, não diga assim, imagina, Sagitária dessa forma, eu sou sagitariana e eu não tenho determinada característica, eu não tenho determinado comportamento. Sim, você pode não ter, porque você tem um ascendente, você tem uma lua, você tem uma Vênus, um Marte que estão em outros signos e te conferem outras características, além das características do seu signo solar, que a gente está descrevendo cada um deles aqui nessa série, ok? Bom, vamos começar então falando do signo de Sagitário, cujo símbolo já está aí na sua tela. Eu sempre tenho dito também em todos os vídeos, a astrologia é uma linguagem simbólica, então é importante que a gente conheça cada um dos símbolos, porque quando lá no final dessa série a gente estiver interpretando um mapa, nós não vamos escrever os nomes dos signos ou os nomes dos planetas, nós vamos colocar no mapa os símbolos. Então a gente precisa conhecer esse alfabeto astrológico. Então tá aí o símbolo do signo de Sagitário, que é um signo bem fácil de lembrar o símbolo, porque é a seta, né? O signo de Sagitário, ele é simbolizado pelo Minotauro, que é metade homem, metade cavalo, e ele carrega o arco e flecha na mão, com aquela flecha que é a seta do símbolo de Sagitário, essa seta apontando para o alto. Então tá aí o símbolo de Sagitário para você. Os
signos são regidos pelos planetas. Alguns signos por um regente e mais um outro planeta que é chamado de corregente, e outros apenas pelo regente. Sagitário é regido pelo regente ou planeta Júpiter, cujo símbolo também está aí na sua tela para você memorizar. Cada signo rege um período do ano. Esse período também eu costumo dizer que ele varia de ano para ano de acordo com o ingresso do Sol em cada um dos signos. Então a gente tem aí uma variação de alguns poucos dias, 1 ou 2 dias antes ou depois do início e do começo. Mas para efeitos didáticos, a gente vai adotar que o período de regência de Sagitário vai do dia 21 de novembro até o dia 20 de janeiro. Cada signo também pertence a um dos 4 elementos: fogo, terra, ar e água. E Sagitário pertence ao elemento fogo. Os signos do elemento fogo, como eu já falei anteriormente, de Leão, de Áries, são signos que são mais intensos, são mais vibrantes, são mais calorosos, como a energia do fogo. E Sagitário não é diferente, é um signo intenso, um signo vibrante, um signo caloroso, um signo criptante, como a energia do fogo. Cada signo também rege algumas cores, e Sagitário vai reger os tons de azuis mais arroxeados. Sabe aquele azul quase chegando no roxo? Pois é, Sagitário rege esses tons de azul, rege também a cor roxa, e de uma maneira geral, Sagitário gosta de cores, ele é vibrante em termos de cores. Então, o arco-íris, uma combinação dentro do arco-íris, também é regido pelo Sagitário, assim, um colorido intenso, bem arco-íris. Na anatomia, nas partes do corpo, portanto, Sagitário vai reger as coxas, os quadris, os culotes. Sim, sabe aquelas pessoas que têm aquele culote bem avantajado aqui na área das coxas? Então, isso é uma regência de Sagitário. Essa pessoa normalmente tem ou o Sagitário bem exaltado no mapa, ou o regente de Sagitário, que é Júpiter, bem exaltado no mapa. Então, Sagitário vai reger essa parte dos quadris, das partes superiores das pernas, as coxas e os culotes. A primeira palavra-chave que eu vou te falar para Sagitário é visualização. Os sagitarianos gostam de enxergar tudo que está ao alcance deles. Eles gostam de vislumbrar tudo muito detalhadamente e ao longe. Eles gostam de enxergar além do horizonte. Então, enxergar para o Sagitário é extremamente importante. Eles gostam de vistas alargadas. Eles gostam de enxergar lá para frente de todo mundo. Eles gostam de visualizar espaços amplos, vistas que se perdem no horizonte. Para eles é muito importante enxergar lá na frente, de preferência após o horizonte. Então, normalmente o sagitariano sempre reclama de problema de visão, porque para ele nunca está enxergando o suficientemente. É comum os sagitários trocarem várias vezes de lente de óculos, não porque o oftalmologista não acerta o grau ou porque o oculista fez a lente errada, mas porque eles querem enxergar sempre mais, eles precisam enxergar um pouco mais adiante. Então eles nunca estão satisfeitos com a visão que eles estão tendo. Os sagitarianos gostam de janelas grandes, janelas amplas, portas duplas ou triplas, para que eles possam ter uma visão sempre do próximo ambiente ou do ambiente externo de onde eles estão, porque eles querem enxergar ao longe. Então, a palavra-chave visualização cai muito bem para o signo de Sagitário. Sagitário também é um signo um tanto quanto exagerado. Eles gostam de tudo grande, de tudo exagerado. Até porque Júpiter, o seu regente, é o planeta da expansão. E quando a gente for estudar Júpiter lá na frente, vocês vão entender um pouco melhor essa regência de coisas exageradas em cima do signo de Sagitário, que vem desse regente Júpiter. Então, Sagitário é sempre muito grande, avantajado. Normalmente são pessoas altas, pessoas grandes, ou mesmo quando não tem uma estatura tão alta, eles dão a impressão de serem mais altos do que eles são. Normalmente com mãos grandes, pés grandes, corpos avantajados,
lados que mostram uma certa grandeza, mesmo que eles sejam baixos, mesmo que eles sejam magros, mas quando você olha para um sagitariano, você tem a impressão de que ele é grande, porque tudo em Sagitário é exagerado, tudo é grande. Eles são exagerados para comer, eles são exagerados para brincar, eles são exagerados no humor, eles são exagerados no estudo. Tudo para o sagitariano é exagerado, porque eles têm mania de grandeza, mas não mania de grandeza como o leão que se expõe, que quer parecer mais que os outros. O Sagitário é sempre grande, avantajado nos gestos, nas formas, na quantidade, na intensidade. Então, exagero é mais uma palavra-chave para o signo de Sagitário. Juntando essa característica do exagero e da intensidade, e ao fato de que eles gostam muito de estudar, eles são muito estudiosos, gostam de estudar sobre vários assuntos, especialmente os assuntos filosóficos, as teorias da vida cotidiana. Eles também normalmente entram em discussões calorosas, porque lembrem-se, ele é um signo do elemento fogo, portanto extremamente caloroso. E como ele é muito estudioso, ele tem princípios e filosofias muito próprias, e eles gostam de defender os seus princípios, as suas ideias, e gostam de entrar em discussões e embates onde eles são extremamente vigorosos, enfáticos e detestam ser contrariados. Portanto, é um signo que normalmente está nas rodas de discussões e normalmente bem inflados, bem intensos e, assim, discutem com muita ênfase, defendem suas ideias e suas filosofias com muita veemência. Como eu te disse, os sagitarianos gostam muito de estudar, então normalmente eles são bons filósofos, eles gostam de estudar tudo que diz respeito à filosofia de vida, os valores humanos. Eles são extremamente religiosos, gostam de estudar os assuntos religiosos. Portanto, religiosidade é um dos assuntos, é uma das palavras-chave de Sagitário. Sagitário é muito religioso, não no sentido da fé sem explicação, mas sim no sentido de estudo de religiosidade. Eles gostam de entender de várias vertentes de religiões, de vários tipos de filosofia de vida. Então, eles gostam de estudar religiões. Eles podem até não ser religiosos, mas eles gostam de entender das filosofias das religiões e de filosofia de vida. Portanto, normalmente são bons religiosos nesse sentido de estudar cada uma das religiões. Por terem corpos grandes e avantajados, normalmente eles são atléticos e eles gostam de esporte, são muito esportistas. Então, esporte também é uma palavra-chave para Sagitário, porque eles gostam de praticar diferentes tipos de esporte. Eles gostam de surf, eles gostam de corrida, eles gostam de academia, eles gostam, enfim, de todo tipo de atividade física. Eles gostam de esporte, futebol, vôlei, natação, qualquer que seja o movimento físico, porque eles têm muita energia e eles precisam gastar energia. Gostam de andar de bicicleta e, enfim, são verdadeiros esportistas. São também muito bem humorados, têm um humor normalmente piadista. Eles gostam de brincar com as pessoas. Sabe quando a gente diz tem aquela quinta série meio que intrínseca? É exatamente isso. Eles são bem humorados e normalmente são muito falastrões. E até como são falastrões, eles não têm muita censura no que eles dizem. São extremamente sinceros. Então, por muitas vezes, o sagitariano acaba magoando as pessoas à sua volta. Porque ele é daquele tipo de pessoa que diz assim: nossa, faz tempo que eu não te vejo, você engordou nesse tempo. E ele nem percebe que isso pode magoar uma pessoa. Ou então ele diz assim: nossa,
Nossa, como o tempo passou, você está de cabelo branco, você envelheceu bastante. Eles são muito sinceros, muito verdadeiros e por vezes falam coisas que as outras pessoas não gostam de ouvir. Por exemplo, Nossa, mas como você fala alto, você precisaria educar mais a sua voz, falar um pouco mais baixo. e coisas desse tipo. Nossa, essa roupa não te caiu bem hoje. Tá muito esquisita essa roupa pra você. Porque eles são extremamente sinceros e verdadeiros. E eles não falam com a intenção de magoar, de ofender, de cutucar as outras pessoas. Eles falam simplesmente porque, como eles não dão importância a essas coisas, porque eles são despojados, esportistas, verdadeiros, sinceros, eles acham que isso que eles estão dizendo não tem a menor importância e é simplesmente a expressão da verdade. Portanto, verdade também é uma palavra-chave para Sagitário, ou seja, eles são extremamente verdadeiros, prezam pela verdade, gostam que digam a verdade para eles e eles normalmente falam sempre a verdade. Então, às vezes, eles acabam sendo um tanto quanto grosseiros ao dizer certas coisas para as pessoas, porque eles falam assim, ó, na lata, sem muitos dedos, porque para eles a verdade é sempre importante e dita de uma maneira natural, ainda que essa verdade possa de alguma maneira ofender alguém e eles nem percebem que eles estão ofendendo para quem eles estão falando aquela verdade. Eu te falei que os sagitarianos são esportistas, que eles gostam de praticar todo tipo de esporte porque eles precisam gastar energia. E como eles são esportistas, eles também são competitivos. Eles não sabem perder. Eles gostam de praticar esportes para competir. Eles competem em tudo de uma maneira geral. São competitivos na vida, eles são competitivos nos esportes, são competitivos nos estudos, eles querem sempre ganhar, eles querem sempre serem considerados os melhores e se esforçam muito para isso. Portanto, eles são competitivos. Então, competitividade é uma palavra-chave também para Sagitário. E aí, você está curtindo esse vídeo sobre Sagitário? Então, não se esqueça de dar aquele joinha agora aí, ó, vai, aperta aquele joinha aí pra gente, porque afinal de contas não te custa nada e ajuda a gente no engajamento do vídeo. Já deu o joinha aí pra gente? E lá no final do vídeo, não se esqueça de comentar e dizer o que você achou do signo de Sagitário. E lembre-se que se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa as notificações aí no sininho, que é para você receber sempre um aviso quando a gente postar conteúdo novo aqui pelo canal. Vamos continuar o signo de Sagitário? Então vamos lá. A aventura também é uma palavra-chave para o signo de Sagitário. Os sagitarianos são extremamente aventureiros. Como eles gostam de esporte, normalmente eles se colocam em situações de risco. Por exemplo, eles gostam de mergulhar em lugares inóspitos, gostam de pular de cachoeira, gostam de fazer trekking e subir lá no cume de uma montanha difícil, gostam de fazer escaladas. Então eles são aventureiros. Tudo que envolve aventura, risco, eles gostam. Por exemplo, um rally é muito sagitariano. Motocross é muito sagitariano. Eles gostam de aventura, eles gostam de agito, eles gostam de velejar, eles gostam de fazer windsurf, skydiving, enfim, todo tipo de esporte de risco eles gostam de fazer, porque o sagitariano é aventureiro. Especialmente os esportes que são feitos a céu aberto ou em ambientes muito amplos. O mar, por exemplo, é um ambiente que, apesar de ser um signo de fogo, os sagitarianos gostam bastante, porque é amplo. Lembra que eu te falei que ele gosta de ter uma visão sempre amplificada? Então o sagitariano gosta de se aventurar no mar e ir sempre lá para frente, sempre em alto mar, porque assim ele pode ter uma vista prolongada do seu ponto ali onde ele está. Outro lugar que o sagitariano gosta de estar é nos ares. Como eu te falei, apesar de ser um signo de fogo, ele gosta de estar nos ares porque ele vai ter uma visão bem amplificada do ponto de onde ele está. Então, pular de paraquedas, pular de body jump, porque ele tem uma visão longínqua de toda a paisagem. Então, são esportes radicais que ele gosta de praticar para ter sempre uma grande visão de onde ele está.
Os sagitarianos normalmente gostam muito de viajar, porque viagens traz certas coisas que os sagitarianos apreciam muito. Primeiro, o conhecimento. Conhecer lugares, conhecer a história, conhecer a geografia, conhecer pessoas. Então, viajar para o sagitariano é conhecimento. Segundo, porque viajar sempre envolve algum tipo de aventura. Sempre tem a questão do inesperado. Sempre tem a questão de que tem uma escalada, tem uma subida, tem um rio para passar. Então, as viagens sagitarianas normalmente são nas corredeiras, são nas geleiras, subindo uma montanha. Sempre é alguma coisa que envolve aventura. Tem uma viagem de avião, onde ele pode avistar a terra lá embaixo. Sempre tem algo que traga uma novidade para o sagitariano. Então, viajar é um hobby sagitariano. Viajar é uma palavra-chave para Sagitário e eles apreciam muito, de preferência, viagens bem exóticas, bem diferentes e que tenham vistas bem amplas, bem bonitas. Os sagitarianos podem ter profissões bem diferentes, por exemplo, como religiosos. Eles podem ser bons padres, bons pastores, bons rabinos, porque eles têm o senso religioso apurado. Podem ser também filósofos, porque gostam de estudar. Normalmente são bons professores. Primeiro, porque gostam de estudar, e segundo, porque eles gostam de passar o conhecimento. Gostam de mostrar que são conhecedores e estarem numa posição de ter razão sobre os outros. Portanto, eles gostam de ensinar. São bons professores, especialmente professores de filosofia. São bons filósofos, como eu já disse para vocês. E podem, de alguma maneira, adotar algum esporte como sua profissão. Como eles são bons esportistas, especialmente os esportes mais radicais, eles podem adotar a prática do esporte como uma profissão. Portanto, esportista é uma profissão também sagitariana. Bom, basicamente era isso que eu tinha para te contar de Sagitário. Eu espero que você tenha gostado do signo de Sagitário. Se você é um sagitariano ou convive com um sagitariano, comenta aí embaixo o que você achou do signo de Sagitário, do que eu te falei sobre o signo de Sagitário. Eu vou ficar aguardando o teu comentário, e se você nem é sagitariano e nem conhece nenhum Sagitário, comenta aí embaixo o que você está achando dessa série toda que a gente está fazendo do Astrologando, esse curso de astrologia online que eu estou oferecendo para vocês, tá bom? Fico aguardando o teu comentário. Não esqueça de dar aquele joinha no vídeo aí pra gente, para ajudar no engajamento. Compartilhe o vídeo nas tuas redes sociais, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, a hora é essa, o vídeo está terminando. Aproveita agora, já se inscreva e ativa o sininho, que é para você receber sempre um aviso toda vez que a gente postar conteúdo novo aqui pelo canal. E não se esqueça que a gente já tem o botão do Seja Membro lá na página do canal. Terminando o vídeo agora, você vai lá na página do canal e clica no Seja Membro e se torna um membro SegChique Premium aqui do canal. O valor é pequenininho e você vai estar ajudando a gente a produzir sempre um conteúdo de valor para você, além de ter vantagens exclusivas, ter acesso aos vídeos antecipadamente, ter um selinho ao lado do seu nome e emojis exclusivos para você poder deixar aí nos comentários dos nossos vídeos, tá bom? Por hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo aqui no canal. Um grande beijo. Fui!